Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Como é de praxe, né, eu sempre peço por favor a sua bondade nos ajudar aí com a divulgação desse conteúdo deste vídeo. Envie este vídeo para os seus amigos, envie este vídeo para os seus familiares, nos seus grupos. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Eu tenho um intento, a vontade de fazer, passar esse conteúdo para ao vivo, a gente tentar gravar ao vivo. Entretanto, eu preciso de 1000 seguidores, então peço que você me ajude aí, peço as pessoas para se inscrever no nosso canal, porque o YouTube também vai nos dando assim, entrega o nosso vídeo a mais pessoas e aí fica mais fácil da gente divulgar então o nosso conteúdo. E nesse dia de hoje, a gente quer, sejam muito bem-vindos, como eu já disse, e a gente quer conversar um pouco aqui sobre Eros e sobre sexualidade. Tem um documento da igreja escrito pelo Papa Emérito, então o Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, chamado Deus Caritas Est, em que ele fala então, significa na verdade Deus é amor, então que ele vai falar ali sobre o amor. E uma coisa que ele, uma coisa interessante, dentre as muitas que ele diz, é refutar o filósofo Nietzsche, que diz que o cristianismo matou o Eros. Existe muitas vezes essa compreensão, principalmente no mundo fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, as pessoas têm essa ideia de dizer que o cristianismo acabou com o amor erótico. Dizer que a fé católica é baseada apenas em repreensão, que aquilo que a igreja diz é extremamente exagerado em relação à sexualidade e etc, etc, etc. Nós sabemos como as pessoas vivem, de um modo geral, a sexualidade, se nós vimos o comportamento da sociedade, é óbvio dizer que a gente tem um comportamento muitas vezes patológico, para dizer o mínimo. Eu não quero recorrer aqui tanto a doutrina, mas uma compreensão filosófica e algumas citações históricas também sobre este tema, com o objetivo de tentar aí, nós tentarmos ter uma experiência da verdade sobre este assunto. Então, isso é dito, é colocado aí sobre o cristianismo esse fardo, esse árduo fardo. Na verdade, o cristianismo não mata o Eros, pelo contrário, ele devolve o Eros para o lugar dele, o amor erótico para o seu lugar. É claro que é necessário que se faça então a distinção, obviamente, daquilo que é Eros, do amor erótico, e essa compreensão dos 4 tipos de amor, como por exemplo classifica, dentre alguns autores, por exemplo, o C.S. Lewis, ou Lewis, vai depender. E aí você pode perceber, a gente divide, o autor divide. Eu recomendo também a leitura, antes de citá-lo, os 4 tipos, o livro do C.S. Lewis, os 4 tipos de amor, em que ele fala da afeição, como um tipo de amor. É muito interessante porque a maioria das pessoas não sabe que existe esse tipo de amor. O amor à amizade, o filia, o eros, esse amor carnal, o amor homem e mulher. E ele fala também sobre o ágape, o amor a Deus. No fim de tudo, é extremamente importante a gente compreender que esses 3 amores precisam, obviamente, ascender ao ágape, precisam levar a Deus. A nossa sociedade, de um modo geral, ela vive a sexualidade sem viver o eros. É muito comum que as pessoas simplesmente façam sexo sem nem mesmo ter amor em relação de uma e com a outra. Não há amor e apenas sexo. Isso acontece bastante devido à depravação sexual da nossa sociedade. Dentre de tudo isso, observando então a sociedade como ela se encontra, e a grande depravação que a maioria das pessoas vive, uma coisa eu lamento profundamente de tudo isso. As pessoas não têm intimidade com Deus. A maioria das pessoas vivem em condição de pecado grave. Isso fora da igreja, isso dentro da igreja. Os solteiros não vivem a castidade, os namorados não vivem a castidade, os casais não vivem de modo adequado também a sexualidade. É uma bagunça.
É um samba de crioulo doido. No meio disso, a gente, para qualquer espiritual que você conversar, você consegue entender perfeitamente que essas pessoas não conseguem desenvolver o amor a Deus e param naquele tipo de amor. Você pode, por exemplo, viver uma amizade, parar naquela amizade e aquela amizade não te levar para Deus. Você pode viver o eros, você pode ser casado e o seu casamento também não te levar para Deus. Você pode ter afeição por uma pessoa e aquela afeição também de modo algum te levar para Deus. Todos esses três tipos de amor menor precisam ascender e levar ao ágape, invariavelmente, porque esses amores não se justificam neles mesmos. E, infelizmente, as pessoas muitas vezes vivem, eu não vou falar nem do eros, mas vivem a sexualidade de modo que não se elevam, então, a Deus. E não desenvolvem intimidade com Deus. E o mundo, naturalmente, é muito pior, sendo as pessoas vivendo dessa maneira. Você tem aí um emaranhado de problemas em relação a isso. Antes da gente aprofundar, então, no tema, só uma referência histórica básica e simples aqui. A gente se a gente for estudar a Roma Antiga, por exemplo, percebe-se ali o grande nível de depravação sexual da época, né? Tanto dos imperadores romanos como da população de um modo geral. Não havia ali, né, uma moral sexual tão... não havia, né, uma moral sexual importante. Existiam alguns conceitos, né? À época, por exemplo, o incesto, por exemplo, não era uma questão muito bem vista, né? Entretanto, era um nível de depravação muito grande, né? Calígula, por exemplo, era considerado a mulher de todos os homens e o homem de todas as mulheres. Se deitava com homens, se deitava com mulheres, de qualquer modo. Todo mundo já deve ter visto, as pessoas já devem ter estudado, já deve ter visto alguma citação. Como era depravada, né, a sexualidade, né, na época, na Roma Antiga. Né, seja em sexo com pessoas do mesmo sexo, com pessoas de diferentes sexos. E era uma bagunça muito grande. Não só nesse aspecto, em outros também. A queda do Império Romano tem certamente uma relação muito importante com a sua própria depravação moral. E aí depois vem o cristianismo, e ali, né, a religião judaico-cristã, né, no cristianismo a gente tem a implementação no mundo ocidental de uma moral sexual. Então ali a gente começa a entender, a ter essas balizas, eu não vou chamar de regras, vou chamar de balizas para uma vivência mais plena, uma vivência melhor, uma vivência perfeita da sexualidade, né, desse amor erótico, aceitando então aí apenas a monogamia, retirando a poligamia, por exemplo, né, instaurando então esse conceito de castidade entre aquelas pessoas que não eram casadas. Então aquilo que Deus uniu, o homem não separe, então o homem é para a mulher é para o homem e ponto, né? Essas são as uniões legítimas e reconhecidas e etc, que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. E toda essa questão da moral sexual, essas balizas, como eu costumo dizer, foram então implementadas. E longe disso ser um motivo para que as pessoas vivam a sexualidade de um modo repreendido. Não, mas para auxiliar as pessoas vivendo ali o amor erótico, né, vivendo ali dentro do casamento, a sua sexualidade, etc., vivendo aquilo para que aquilo possa levar essas pessoas a Deus, para que o eros seja elevado ao ágape, né? E sempre trazendo então aquilo que é dito no Gênesis: tudo que Deus criou era bom. A sexualidade então não pode ser compreendida como algo negativo de modo algum, porque essa potência extremamente forte, extremamente importante para a nossa própria vivência de um modo geral, para a nossa vida de um modo geral, para o ânimo de um modo geral. Né? Se você colocar, por exemplo, todas as questões hormonais envolvidas, né, na sexualidade, etc., os hormônios sexuais, se for estudar então os hormônios sexuais, a gente vai perceber ali, né, como esses hormônios ajudam na vontade de viver, na vivacidade, e para que a gente possa mesmo enfrentar a vida. E um ponto extremamente importante é que o próprio amor erótico nos ajuda a irmos a Deus. Se a gente trabalha e compreende o amor erótico como aquele em que é um amor que dá prazer, né, em que eu sinto prazer na presença do outro,
eu tenho uma compreensão muito maior desse amor. Nessa carta, por exemplo, o Papa Bento XVI, ele fala, né, sobre o amor da relação de Deus com o místico. Né? O amor do místico a Deus, a princípio, é um amor erótico também. Um amor erótico que precisa ascender ao ágape. É um amor erótico que não pode parar no eros. É um amor erótico sem ser sexual, obviamente. Mas se a gente for ver e estudar os relatos mais variados do místico, embora algumas pessoas falem que aquilo se trata apenas de uma sublimação e etc, etc, a gente vai ver a grande beleza, então, deste amor. Que a princípio o Senhor, a presença da pessoa, né? A pessoa quando ela se coloca, o místico se coloca na presença de Deus, ele sente um prazer profundo, um prazer grandioso. E é também para Deus uma fonte de prazer estar com aquela pessoa. Então são dois enamorados, são dois apaixonados, o místico e Deus. E aí se nós formos ver, por exemplo, Santa Teresa de Jesus, né, quando ela vai descrever o êxtase, né, de Santa Teresa, vamos falar de Santa Teresa mais à frente, a gente vai perceber o grande erotismo que existe ali, quando ela fala que um dardo penetrado, um dardo inflamado penetrou então o seu coração e etc, etc. Você percebe aquele tom erótico. Ela diz, é muito claro, é muito notório o grande prazer que Santa Teresa sente ali, e um prazer muito associado à dor, o que é muito comum aí na sexualidade, né? Na sexualidade no eros de um modo geral. Prazer e dor, sempre se sente prazer e se sente dor. E é muito interessante que este amor, a princípio no místico, começa no eros, mas ele precisa ascender ao ágape. O amor, então, entre o homem e a mulher vai começar, então, sim, no eros. Então ele precisa ascender ao ágape. Se o amor do místico fica apenas no eros, se o místico apenas vai a Deus atrás de consolações e de graças, o místico se perde e não se santifica. Se o homem e a mulher se unem apenas para sentir prazer, estando um na presença do outro, se esse amor não ascende ao ágape, então esse amor também, mesmo que seja um casamento, não vai atingir aquilo que o Senhor tem, aquilo que Deus quer. Porque o fim último das coisas precisa ser o Senhor. Precisa ser Deus. Precisa levar e ascender a Deus. Então a gente precisa analisar muito a nossa vida e saber se os mais variados aspectos estão efetivamente nos levando ou nos tirando de Deus. Então esse amor, seja do místico, seja do casal, esse amor erótico precisa ascender e ser levado a Deus. E aí você tem, a princípio, então, essa visão, uma visão teocêntrica do mundo, em que Deus é o centro e a medida de todas as coisas. E aí entrando ali, depois, entrando já no Renascimento, há uma valorização muito grande do homem. Uma valorização muito grande do corpo. Né? Corpo este que não pode ser entendido também como um vilão. Os excessos aqui, eles vão fazer muito mal. Né? A gente precisa buscar o meio termo entre dois vícios, como dizia Aristóteles, ali que vai viver, ali que vai estar então a virtude. Então entender então que o homem, nessa visão antropocêntrica de mundo, entender também que o corpo não é ruim, pelo contrário, o corpo é bom. Né? O corpo está ali, o corpo existe para que a gente possa manifestar o espírito. Mas perceba que na nossa vida ninguém é só espírito, ninguém é só corpo. E muitas vezes do eros da sexualidade existe então essa briga, né, na vida do ser humano de um modo geral, entre espírito e corpo, mas eles precisam então andar bem unidos. O santo, o místico, né, de sétima morada, ele tem essa vivência, integrada do corpo com o espírito, e a gente precisa buscar isso, mas não entender o corpo como algo negativo ou algo ruim. Tudo que Deus criou era bom, a sexualidade é boa, mas ela precisa dessas balizas, ela precisa desse auxílio, senão as nossas relações com os seres humanos, de um modo geral, se torna uma relação de uso puramente, e não uma relação de amor. Se eu vivo então a minha sexualidade de modo apenas a obter o prazer do outro, eu utilizo o outro como objeto.
E é notório que as pessoas que vivem uma sexualidade depravada acabam por entender as relações apenas desta maneira. E isso é muito triste. Isso é um esvaziamento espiritual muito grande. Você senta para conversar com aquela pessoa e aquela pessoa só sabe falar coisas referentes à sexualidade. Você está com aquela pessoa só tem maldade. Se algum ato bom é feito de uma pessoa para uma outra pessoa, e aquela pessoa maliciosa que vive mal sua sexualidade observa aquilo, ela vai achar que existe ali algo, uma atração, um cunho sexual ou alguma coisa, porque ela só está acostumada a viver as suas relações desse modo, em que a pessoa usa e é usada. As relações são apenas para a obtenção de prazer, então não há mais pureza nas relações. As relações são puramente de um interesse, são apenas voltadas para este interesse. Então, a pessoa perde então a sua pureza, né? A capacidade de amar o outro sem querer nada em troca, de ajudar o outro sem querer nada em troca. E isso, a sexualidade tem essa questão tão grande, tem uma força tão grande, e essa vivência depravada, né, da sexualidade faz um mal tão grande que a pessoa só começa a enxergar sexualidade, sexo em tudo aquilo que acontece. Não há pureza, não há bondade. As relações são sempre assim, dar e receber, querer algo em troca, não há entrega, né? Há apenas a obtenção de prazer. E aí vem então essa questão dessa visão antropocêntrica do mundo, né? A partir disso, né, isso mais próximo de nós, já pulando aí algumas centenas de anos, a gente tem a questão da revolução sexual, né? Então muita essa mentalidade, né, a mentalidade do mundo ao longo do tempo foi se deteriorando mais uma vez. Então parece que após a Idade Média principalmente, quando você entra então no Renascimento, há o início de uma depravação maior da sexualidade. Porque Deus deixa de ser o centro, e o centro passa a ser então o homem. Então nesse meio termo, né, quando vem então, né, acontece então a revolução sexual, você tem uma mudança de mentalidade da sexualidade. E uma grande questão aqui, né, que ocorre, que é muito interessante, é a própria questão da anticoncepção, né? O advento da anticoncepção trouxe na mentalidade da população uma transformação muito grande que as pessoas, em sua maioria, muitas vezes não conseguem perceber. Ora, a mulher na Idade Média, a mulher no Renascimento, ela não conseguia, por exemplo, esconder que ela tinha relações sexuais. Um casal, né, não conseguia esconder. Então, se a mulher se entregasse, né, seja para alguém, para um namorado ou para o próprio marido, ela ia acabar engravidando. A não ser que ela tivesse problemas, ou o marido ou o parceiro tivesse problemas com isso, né? Desse modo, você não conseguia, naquela época, separar o prazer da procriação. Então era uma coisa só. Entretanto, com o advento dos anticoncepcionais orais, né, os anticoncepcionais aí, de um modo geral, a humanidade faz o quê? Ela coloca o prazer para um lado e a reprodução para o outro. Então agora eu vou ter filho só quando eu quiser. Eu vou ter relações sexuais, mesmo que não sejam abertas à vida. Qual é a consequência óbvia disso que muitas vezes as pessoas não percebem? O prazer sexual, né, o sexo em si, passa a se tornar então um direito, porque é um prazer. E é um direito de toda pessoa. E as pessoas começam a entender então a relação sexual não como uma graça de Deus dentro de um casamento para completar, mas não ser o fundamento daquele casamento. Para completar o casamento, melhorar a relação, intimidade, os dois serão uma só carne. Deixa de ser isso, né? E a interpretação que se tem agora é que o prazer sexual é um direito. E entra então na mentalidade das pessoas de uma maneira agora muito mais forte essa compreensão, essa busca muito grande por uma vivência sexual perfeita, por um sexo perfeito, né? Com um desejo sexual, um prazer sexual gigantesco, que saciaria todas as expectativas daquela pessoa. E a pessoa começa muitas vezes a entrar no vício e entender a sua vida apenas como sexualidade.
trazendo, como eu disse para vocês, uma questão filosófica, Platão divide os prazeres, isso é muito interessante, entre os prazeres positivos e os prazeres negativos. Os prazeres negativos, para Platão, são aqueles prazeres que são precedidos de dor e após também existe dor. E aí a gente dá o exemplo do próprio sexo, em que quem passa pelo prazer do sexo passou antes pelo sofrimento do desejo e passou posteriormente pelo sofrimento do desejo. E aí todas as implicações que muitas vezes morais e psicológicas, espirituais que existem naquela pessoa que vive a sexualidade de um modo depravado, né? Nada conforme aquilo que nos ensina a igreja. Então, há essa questão, né, da sexualidade como um prazer. Platão traz essa visão da sexualidade e outros prazeres mais como prazeres negativos, como você quando come uma comida muito saborosa, muito pesada, digamos assim, né? Posteriormente, você se sente mal quando você come muito, quando você come exageradamente, né? Aquelas próprias comidas gordurosas, eu poderia te dar até uma explicação fisiológica para isso, mas as comidas com uma porcentagem muito grande de gorduras e carboidratos e proteínas, que são moléculas maiores, mais complexas, vai demandar mais tempo para que haja a digestão. E aquela digestão mais demorada causa uma sensação de um mal-estar muito grande. Sem contar que depois de comer bastante, aí quando você for convidado depois a comer mais uma vez, você não vai querer. Por mais que a comida seja muito gostosa, você começa a ter asco, você começa a ter nojo daquela comida, depois de você ter comido bastante. Os prazeres que a gente deve buscar, que nos levam efetivamente para Deus, são prazeres que quanto mais você cultiva, mais você os quer e eles também mais te elevam. Como a gente poderia trazer então os prazeres positivos que Platão diz, né? Ele fala como, por exemplo, o prazer, né, de ouvir uma bela canção ou o prazer de contemplar uma bela imagem. Eu coloco aqui o prazer da oração. Quando você contempla, né, você consegue esquecer tudo, estar verdadeiramente livre, contemplar uma bela paisagem, por exemplo, você não se sentiu dor antes e nem depois. E há um prazer muito grande em observar uma bela paisagem. Quando você viaja, chega a um lugar bonito que você não viu, se você consegue se desligar de tudo e contemplar verdadeiramente, aquilo te traz uma experiência muito grande. Eu nunca vou me esquecer de 2 vezes que eu tive essa experiência com a beleza. Foi entrando na Basílica de São Pedro. É lindo. Visitando as artes do Museu do Vaticano. Você sai realmente inebriado, né? Eu quando fiz flutuação, né, em Bonito, a beleza natural de todos aqueles peixes, aquela água tão cristalina, te levam a um prazer muito grande. Essa experiência com a beleza nos eleva. E aí eu colocaria principalmente aqui o prazer da oração, em que não há dor antes, não há dor depois, e que te leva para Deus. Gente, as pessoas que conseguem ter uma vida na graça de Deus, que conseguem manter aí, digamos assim, uma mínima dignidade no contato íntimo com o Senhor, que se colocam a rezar, a oração a princípio ela é difícil, mas que se colocam verdadeiramente a rezar, existe um grande consolo na oração. Eu particularmente, graças a Deus, uma coisa que me impulsiona a suportar os dias tão difíceis que eu e você, que nós muitas vezes temos, é justamente a oração. E quantas vezes eu me sentia mal, estava mal, eu paro, eu rezo um texto, e dali depois daquele texto, alguma coisa mudou dentro de mim, eu já me sinto tão melhor. É claro que para chegar à contemplação dessas imagens, para chegar à contemplação da beleza, para chegar a este grau não diria, mas a essa capacidade de sentir essa consolação, mesmo que não tanto, né? Eu não sou nenhum místico, mas nem um tanto, que você consiga sentir então essa contemplação na oração, esse bem-estar na oração, é necessário que você então seja trabalhado. O que não ocorre no caso da sexualidade, em que você tem os prazeres, eles têm a sua importância na nossa vida, para o nosso próprio equilíbrio
Mas uma pessoa que é apenas movida a prazer, ela se esvazia espiritualmente. A pessoa usa apenas a sua energia para a sexualidade, apenas para o sexo. Ela só pensa em sexo, ela só quer saber de sexo e de pornografia. E vai perdendo tanto tempo ali voltado para aquilo, com conversas de WhatsApp, com conversas de tentando aqueles encontros, e num prazer que é totalmente insaciável. Prazeres sensíveis, eles não têm fim, o nosso desejo é muito grande. Então, se você busca uma mulher, você tem aquela mulher, depois você quer outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e assim sucessivamente. A busca, então, por um casamento, por exemplo, não pode ter um interesse sexual, mas precisa ser algo muito maior do que isso. Não que a sexualidade não tenha o seu lugar, e não que ela não seja importante. Ninguém está falando de casal frígido aqui. Mas é necessário que seja dado ao Eros o seu devido lugar. Então o cristianismo não mata o Eros. Ele devolve o Eros para o lugar dele. Que o Eros precisa, assim como a amizade e a afeição, ser uma ponte para o ágape. Nos levar para Deus, não nos tirar de Deus. E a gente percebe, né, que a pessoa muitas vezes se entrega a essa sexualidade depravada, se entrega a esse vício. Né? E aí a pessoa acaba perdendo a própria capacidade de sentir prazer. Que coisa louca, gente, mas que acontece. Ora, a pessoa que é viciada em sexo, Platão escreve aos hedonistas, né, uma resposta aos hedonistas, e é dito, né, a pessoa que ela é então viciada em sexo, ela já não sente mais prazer no sexo, ela sente alívio. Porque o sexo passa a se tornar, na verdade, uma necessidade, passa a se tornar então um peso. Então não é um prazer, mas algo que é, digamos, entre aspas, torna-se necessário devido ao vício. Como é triste ver uma pessoa com essa dependência sexual. Essa pessoa não consegue construir nada, espiritualmente falando, pessoalmente falando. A pessoa não consegue construir uma família. Eu não esqueço um homem casado uma vez conversando comigo e dizia: isso não tem jeito, eu preciso ver um pornô. Se eu não vi um pornô, eu não ficar só eu e a minha mulher e aquilo. Então a pessoa casa-se com o intuito de obtenção desse prazer sexual. A pessoa vive em relação a isso, essa pessoa só pensa nisso e busca esse prazer. E ela não percebe uma outra coisa muito óbvia em relação à sexualidade. O seu desejo sexual é muito maior do que o prazer que o sexo pode te dar. Então, o ser humano tem um desejo muito grande, mas que a relação sexual, por melhor que seja, ela não vai causar um prazer tão grande quanto o desejo que ela tinha. Então, vai ser eternamente frustrado. Então ele vai mudar, ele faz assim, faz assado, depois vai querer mudar outras posições, e depois vai querer tentar pornografia, e depois vai querer tentar uma outra mulher, numa busca insaciável de um desejo que não tem fim. O desejo do homem, ele sempre será muito maior do que qualquer prazer terrestre. Porque no fim, muitas vezes o desejo de uma sexualidade muito grande, na verdade é um desejo de Deus, um desejo insaciável de Deus, e que nós muitas vezes desviamos para outros lugares. Vejam como isso é complicado. Então, a gente pode dizer aí, falando desses prazeres positivos e negativos, como por exemplo o próprio prazer de comer. Se por exemplo eu te falo de uma comida boa, né? Por exemplo de chocolate. Você come chocolate, você gosta de chocolate, e amanhã você come de novo, e depois você come de novo, e no outro dia de novo. Mas eu que não como chocolate também gosto, ou como apenas às vezes. Quando eu como chocolate, eu sou capaz de sentir muito mais prazer comendo aquele chocolate do que você que é viciado. Porque quando você come, você não sente prazer, você sente alívio. E aquela Coca-Cola se torna, na verdade, uma necessidade e não prazer. Veja como está tudo deturpado. Dentro dessa visão da nossa sociedade de uma sexualidade perfeita. Perfeita no sentido de uma obtenção de um prazer muito grande. Não se frustrem por este caminho. Não se frustrem. Eu dava conselhos para uma pessoa, né, se eu me entregar, não vou ver mais negócio de castidade e etc. Falei, olha, não é o caminho e etc, etc, mas claro, você tem a sua liberdade. A pessoa vai, vive lá o seu pecado e volta para conversar comigo frustrada. Frustrada, não era tudo aquilo, não era.
Nunca me esqueci de uma menina, uma vez que eu atendia, e que ela era virgem, tinha esse ideal de virgindade, mas acabou se entregando para um rapaz. E aí ela voltou arrependida do que tinha dito, falou, eu pequei, eu perdi aquilo que para mim era importante para isso. Não é possível que as pessoas queiram perder a eternidade por causa de 8 segundos de prazer, porque é nada além disso que uma relação sexual consegue te dar. 8 segundos de prazer. 8 míseros segundos de prazer. E as pessoas perdem Deus por causa de 8 segundos. As pessoas perdem a eternidade por causa de 8 segundos. E vivem uma interpretação falida de sexualidade que não tem levado essas pessoas a nada. E as pessoas não conseguem se elevar, essas pessoas não rezam, as pessoas não têm intimidade com Deus, essas pessoas não têm um sentido para a própria vida que não a própria obtenção de prazer. São cada vez mais infelizes, mais depressivas, mais insaciáveis e não conseguem construir nem mesmo uma família. Porque se o sexo fica ruim, ela precisa buscar uma outra pessoa, porque o que vale hoje em dia é ser feliz. Ela não consegue nada humanamente falando, ela não consegue nada espiritualmente falando, ela coloca a cabeça dela única e exclusivamente em questões sexuais. Eu coordenei grupo de oração durante muito tempo e eu via a luta de alguns meninos e acompanhava em atendimento a luta de muitos meninos contra a masturbação, por exemplo. E era notório perceber que quando os meninos venciam aquele vício de masturbação e pornografia, aqueles meninos melhoravam a vida. Melhoravam no trabalho, melhoravam no estudo, melhoravam na participação na igreja, melhoravam na vida espiritual, porque estavam canalizando a energia da sua sexualidade para algo bom e positivo e não para uma conjunção carnal de pênis e vagina, e não para apenas a masturbação. Então era notório perceber isso. O casto, ele é verdadeiramente potente. O casto é capaz de mais. O casto, ele vai além. O casto é capaz de guiar melhor a sua vida. O casto ele é capaz de adequar melhor a sua vida à realidade. Ele tem mais força para vencer as dificuldades. Ele é menos estressado do que aquela pessoa que busca apenas aquele prazer momentâneo. A busca de prazer rápido, momentâneo, ela invariavelmente causa sofrimento. Então as pessoas têm essa tendência de dizer que uma sexualidade desregrada vai te dar uma paz, uma tranquilidade muito grande. Não vai dar, porque quando você ficar, por algum motivo, você precisar, se você não puder ter aquela relação sexual que vai te causar alívio e não prazer, você começa a ficar estressado. Fora que o esvaziamento espiritual dessas pessoas, é difícil conversar com as pessoas que vivem essa depravação, que vive por conta disso, de vida sexual, de sexo, de conversas, de todo tipo de depravação na área da sexualidade. Não, claro, aqui dizer a sexualidade como algo ruim, mas a gente precisa das balizas que o cristianismo nos deu, que nos ensinou aonde o Eros deve estar, que nos ensinou a importância do Eros, mas como ponte e não como meio final. A sexualidade não é o fim. O Eros não é o fim é o ágape. O fim é o ágape. Do amor entre homem e mulher. É o homem que diz, como já vi, e muito bonito, em testemunho, em casais, a dizer: Vinícius, eu dou a minha vida por ela, se necessário for. Eu me sacrifico por ela, se necessário for. Eu estou me sacrificando. Eu faço isso, que para mim é difícil, mas para que ela não sofra. O marido falando da esposa. Para que ela não sofra. Mesmo que eu sofra por isso. É esse o amor de Cristo. É essa ascensão que o ágape, que o Eros precisa alcançar. Assim como na vida do místico, na vida do celibatário, em que eu dou a minha vida por Jesus, ainda que eu sofra para cumprir a vontade dele, para fazer aquilo que ele quer de mim, eu dou a vida por ele. E o meu prazer é nessa dor. Então a dor aí ela se torna prazerosa, porque a dor tem um sentido por detrás. O marido que sofre pela mulher, a mulher que sofre pelo marido, mas porque há por debaixo um amor a Deus maior, porque entendeu que aquele casamento era muito mais do que aquilo. O místico que sofre por amor a Deus, por amar a Deus profundamente. Mas não é um sofrimento em vão, não é um sofrimento patológico,
Não é um sofrer por sofrer, mas por suportar a cruz que a ele foi imposta. E ele então consegue se elevar em relação a isso. No meio disso, né, o grande mal da pornografia, eu já vou terminando, não é o meu objetivo fazer um tratado sobre sexualidade, embora mereça, né, vários vídeos, um curso talvez, quem sabe mais à frente, mas como a pornografia traz grandes malefícios para o imaginário. Ora, as pessoas veem ali, né, aqueles homens fortes, aquelas mulheres com peitos fartos e etc. Aquela relação sexual que é vista única e exclusivamente ali naquele momento. E aí a pessoa depois, o marido, a esposa, vê em pornografia e tem que lidar com o seu marido barrigudo, careca, às vezes mal-humorado. Tudo isso atrapalha o imaginário. Atrapalha porque muitas vezes aquele casal, né, que já não é casto, já não vive mais a sua sexualidade de modo adequado. É muito provável que aquele homem que veja pornografia, durante o ato sexual, não pense na sua esposa. Pense na mulher do filme que ela viu, que ele viu. Que vivência de sexualidade é essa? Que vivência de sexualidade é essa? E perdendo totalmente, então, a beleza própria do Eros. E para dizer, tudo que Deus criou era bom. E para terminar, então, né, na beleza, né, do Eros, dentro da vivência da sexualidade, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus sonha para homem e mulher, o fato de serem, então, uma só carne. A gente pode, então, compreender que durante o ato sexual não há muito essa ideia de dar e receber prazer. Ela se perde, porque acaba tudo sendo uma coisa só. E como na frase tão bonita de Charlie Williams, amar você, eu sou você. Sim, uma coisa só. Homem e mulher, por vontade de Deus, uma só carne. E ali, através do ato sexual, há essa união também, que são dos corpos, que já recebeu, então, na graça do matrimônio, a bênção de Deus, o sacramento, e unem, então, os corpos. E aí a compreensão de que nós dois, homem e mulher, marido e mulher, somos um só. Eu não te amo, eu sou você. Nós somos uma coisa só. Como isso é bonito. Dentro dessa proposta de um amor que ascende ao ágape, que tem por último sentido o amor a Deus. A sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada, eles vão acabar, eles vão se desintegrar. Mas amando o outro, a gente precisa então amar a Deus. Porque Deus é eterno. O outro, não. Talvez vocês vão para o céu juntos, tomara, não é verdade? Ou vocês não vão para o mesmo lugar. Isso também é um risco que se corre. Salvação individual. Não é verdade? Mas o amor que a gente precisa ter para com o outro, seja na amizade, seja na afeição, seja no eros, era para que tudo seja entregue e dado a Deus. Ele é o próprio amor. Pois, como diz São João, Deus é amor. Obrigado a você pela participação no nosso vídeo. A gente fica por aqui. Mais à frente eu quero tratar com mais afinco tudo aquilo que a gente tratou. É muito assunto dentro de assunto. Então fica, mas eu quis dar essa introduzida aí sobre o assunto para a gente poder, quem sabe mais à frente num curso, trabalhar então a sexualidade. Um abraço para vocês e fiquem com Deus. E como diz um autor, né, que meus afetos nem me matem, nem morram. Ninguém é só carne, ninguém é só espírito. Vamos buscar diariamente essa junção de corpo, alma e de espírito que tão bem viveu o nosso Senhor Jesus Cristo. Os prazeres têm o seu lugar, os prazeres são importantes. Seja uma comida, seja nos nossos relacionamentos, as nossas amizades, nossos casamentos, nossos namoros. Mas se você só vive por eles, o seu espírito sofre. E há um conflito. Mas se você tentar ser também uma pessoa apenas espiritual, o seu corpo padece e o seu espírito também não se eleva a Deus. Porque no projeto de Deus para nós é restaurar não só o espírito, mas também o nosso corpo.
Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, de mandar para os outros os nossos vídeos. Um abraço e até mais.